TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, amigos e amigas, está começando mais um programa Boas Práticas de Gestão. Recebendo hoje o candidato do PSOL, Renato Roseno. Renato Roseno é ligado à esquerda socialista. Disputou o mandato de governador, de deputado federal, quando recebeu 114 mil votos, e nesta eleição concorre ao cargo de prefeito de Fortaleza. Só lembrando, seguindo o que manda o exercício de uma boa prática política, estamos recebendo cada um dos 10 candidatos a prefeito de Fortaleza. São 10 candidatos disputando os votos de 1.621.000 eleitores. Confira aí na tela quem são eles. Inácio Arruda, do PCdoB, Roberto Cláudio, do PSB, Heitor Ferrer, do PDT, Moroni Torgan, do DEM, Renato Roseno, PSOL, Valdeci Cunha, PRTB, Marcos Calles, PSDB, André Ramos, PPL, Elmano Freitas, PT e Gonzaga Vale, do PSTU. No primeiro bloco do programa, o candidato vai apresentar-se ao nosso telespectador e falar de seu programa de governo. Já no segundo bloco, será de perguntas e respostas, feita por nós e por alguns internautas. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Candidato Renato Roseno, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos iniciar. Eu gostaria, como fiz com os outros candidatos, que o senhor, por obséquio, se apresentasse ao nosso público telespectador. Ok, para mim é um prazer. Eu sou Renato Roseno, tenho 40 anos, sou advogado, trabalho sobretudo com temas de infância, adolescência e juventude. Desde a faculdade tenho trabalhado com os temas de direitos humanos, dos direitos fundamentais, os direitos sociais, sobretudo em alguns temas, né? Comecei trabalhando com temas de moradia, né? Muito. Depois, na Assembleia Legislativa, à época eu assessorava o então deputado João Alfredo, trabalhei também com temas de meio ambiente, um momento importante para a gente aprender bastante sobre as questões relativas às políticas públicas do Estado do Ceará. E na sequência fui coordenador de uma ONG bastante respeitada aqui no Ceará, o SEDECA Ceará, e onde eu tive maior contato com dois temas que são temas que até hoje eu trabalho. Temas do enfrentamento à exploração sexual de crianças, que lamentavelmente no Ceará e em Fortaleza continua sendo uma chaga profunda da nossa sociedade, uma sociedade que convive diuturnamente com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos que vencer isso. Não é possível pensar em grandes obras, né, se nós não pensamos como esse modelo econômico, inclusive, produz um impacto negativo na vida dos mais pobres. E também trabalho com os temas de violência, da criminalização da infância e da juventude. Hoje eu dou aulas em capacitações técnicas, sobretudo para técnicos de serviços públicos no enfrentamento à violência no Brasil inteiro. Eventualmente dou aulas também em universidades e também faço consultoria em políticas públicas, né? Iniciei meu mestrado em políticas públicas também, porque esse é um desafio grande para nós, sobretudo para nós que somos de uma esquerda, que é uma esquerda que ela se renova, uma esquerda socialista do século XXI. Nós somos uma esquerda que ela não abandona os seus princípios, portanto, ela é fiel aos seus princípios, mas ela dialoga com o futuro. Eu sou candidato por uma frente do PSOL, do PCB, mas também de coletivos, que não são coletivos partidários, Silvana, mas são esses novos coletivos que estão aí na cidade inteira, de jovens, de profissionais liberais, de movimentos sociais, movimentos populares, que repudiam a política como ela é hoje, né, dos escândalos, da troca de favores, dos cargos, né, da ocupação fisiologista dos cargos, né, como a gente vê em todos os níveis, lamentavelmente. E, obviamente, ela afirma
uma outra política. E essa outra política ela tem uma agenda de curto, médio e longo prazo. Ok. Agora nós gostaríamos que você nos falasse um pouco do seu programa, da sua linha programática de governo para Fortaleza. Nós somos uma esquerda que ela deixa as coisas muito claras. Nós entendemos que é necessário governar para as maiorias sociais. Então é um governo feito com as maiorias, para as maiorias. É triste, mas Fortaleza é uma das 4 cidades mais desiguais do Brasil e está entre as 20 mais desiguais do planeta, de acordo com a agência Habitat da ONU. Então, nós temos o desafio, que não é um desafio pequeno, é um desafio complexo, é um desafio sistêmico, portanto, ele envolve um conjunto de variáveis macroeconômicas, mas também variáveis locais, e envolve a sociedade, os diferentes segmentos sociais e também envolve a gestão pública. Nós temos que enfrentar a desigualdade. Não é possível que nós cheguemos a 300 anos, eu tenho dito muito isso na campanha, Fortaleza completa 300 anos em 2026. Qual é a Fortaleza que nós queremos ter quando esta cidade completar o seu 3º século? Portanto, nós precisamos enfrentar, sobretudo, a desigualdade. O nosso programa ele foi feito de forma colaborativa. Uma rede de apoiadores chamada Fortaleza Insurgente, que tem um site chamado fortalezainsurgente.com.br, contribuiu na elaboração desse programa. Esse programa ele tem 6 eixos estratégicos. Como é que a riqueza na cidade ela é produzida e, portanto, como é que ela é distribuída. Como é que o poder na cidade se exerce. Nós queremos um poder democrático que venha desde baixo, em que o cidadão no bairro, na comunidade, ele possa decidir os serviços públicos, fiscalizar, ter acesso à informação, dizer qual é o presente e o futuro da cidade. O 3º eixo é da natureza. Nós estamos perdendo a nossa natureza e Fortaleza já teve uma natureza muito generosa, mas essa natureza tem sido destruída e a gente tem que pensar, portanto, nas futuras gerações, nos nossos filhos e netos, que natureza nós vamos deixar para eles. Esse é um tema planetário, mas é um tema local. E é um tema também, obviamente, que envolve, sobretudo, a gestão local. A gestão das áreas verdes, a gestão da água, das praças. Hoje nós somos uma cidade sem praça. Nós temos 745 praças cadastradas, tem 300 ocupadas irregularmente. Tem shopping center em cima de praça. Isso está errado. O 4º eixo é o eixo do território. A cidade não é uma coisa só. São vários territórios, são várias territorialidades, como preferem alguns. Então, quais são esses territórios que compõem essa fortaleza? É a fortaleza do São Miguel, do Guajiru, é a fortaleza do Padre Andrade, do Ellery, do Reino Encantado, é a fortaleza do Moura Brasil. Então, nós queremos envolver todas essas comunidades, todos esses territórios e obviamente, afirmar a nossa centralidade, a nossa prioridade aos territórios que estão lutando bravamente por moradia. Tem uma central hoje, é isso, já falei, 1 em cada 3 fortalezenses mora na favela. Então, nós temos dados ainda, pena que são dados não atualizados, mas há dados que pelo menos 60% da cidade é irregular, do ponto de vista fundiário, do ponto de vista ambiental, ou seja, as pessoas não têm o papel da casa, isso é importante. E, por fim, nós queremos ser uma cidade do bem viver. O bem viver é uma palavra, um termo utilizado sobretudo. Exatamente. Há pouco, antes do programa começar, você citava como os idosos na cidade do Rio de Janeiro andam em algumas, tranquilamente, em alguns locais. Como você viu. Como é que nós podemos alcançar isso? Hoje nós não temos calçada. Hoje nós não temos calçada. Nós estamos aqui num bairro, que a gente andar aqui pelo nosso entorno, a gente vai ver um problema de ausência de acessibilidade muito grande. O cadeirante, o mais idoso, a mãe ou o pai que leva o bebê, a gente sente essa dificuldade. Sente essa dificuldade gigantesca. Portanto, a ideia do direito à cidade. Acessibilidade. O direito à cidade passa pela acessibilidade, mas passa pelo modo de vida na cidade. Então, nós temos 2 projetos de cidade que estão em disputa. Tem um projeto que é continuar a Fortaleza do jeito que está, o projeto do continuismo, é o projeto do grande capital. Ou seja, o que ele quer? O grande capital ele quer especulação imobiliária,
ele quer lucrar muito, ele não quer uma cidade democrática, ele quer uma cidade de lucro. Nós queremos uma cidade democrática. E nós entendemos que uma cidade democrática tem que ser uma cidade feita com aqueles que trabalham na cidade, que vivem a cidade e que não transformam a cidade num negócio, que não transformam a moradia num grande negócio, né, numa ganância por mais e mais lucros. O nosso programa ele está todo na internet, né, um programa bastante grande, conta mais de 100 páginas e está lá no renatoroseno.com.br. E a questão da segurança, como está sendo trabalhado o eixo segurança? Esse é um tema fundamental. Nós, nessa visão sistêmica, porque o que eu disse? Eu coloquei 6 dimensões. Essas 6 dimensões, Silvana, abrem 16 capítulos. Um dos capítulos é a segurança. Né? Inclusive está aberto para receber mais sugestões do nosso telespectador. Na realidade, não é um programa acabado. Não, você, obviamente, dinâmico. mantém. A grande questão é exatamente essa. As pessoas, qual é, se você pudesse dizer um diferencial, qual é o diferencial? O diferencial é como fazer. Porque em época de campanha, tem muito candidato que tira do bolso do colete propostas mirabolantes. Nós não temos propostas mirabolantes. Deixar muito claro para vocês. Nem nós dizemos que as coisas são fáceis. Eu vou construir isso, vou construir aquilo, aí tira um hospital do colete, tira uma academia do colete. Não é isso. Nós entendemos que o Brasil, os movimentos sociais já construíram muitas alternativas. Nós temos que colocá-las em prática sobretudo, os movimentos. Em relação à segurança, nós entendemos que há uma inequívoca necessidade de participação do poder público local. Quando o poder público local ele melhora a segurança, ele pode melhorar a segurança, melhorando a iluminação, dotando os nossos bairros de praça. Eu estava recentemente no São Miguel, né, e lá no São Miguel, a grande reclamação do bairro, que é um bairro que tem uma enorme taxa de homicídio de crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes, sabe qual é a demanda? Praça. Haver praça melhora a segurança. Se você coloca a praça, mantém a praça, e se em cima da praça você tem poder público. Se você tem atividade de lazer e desporto. Por exemplo, eu conheci em outras, já que nós estamos aqui num programa sobre práticas de gestão, eu conheci nessas minhas andanças como consultor, educador, eu conheci cidades que o poder público ele ocupa a praça a partir de 10 da noite com esporte, cultura e lazer. Então, ele chama um determinado público que não estava alcançado pelas políticas públicas e passa a ser alcançado. Portanto, ele enfrenta o tráfico, não pela repressão, mas pela promoção de direitos. Então, se você promove direitos, você não precisa, obviamente, reprimir depois. Então, nós podemos melhorar a segurança, melhorando a infraestrutura, melhorando a iluminação pública, dotando de espaços públicos. E quarto, nós temos que investir, sobretudo, né, no humano. O grande tema é o elemento humano. O que faz a cidade é o ser humano. Portanto, o nosso foco é, sobretudo, esse ser humano que hoje é esquecido pela política pública. Você disse que não vai tirar do bolso, da cartola, projetos, programas acabados, mas você compreende que a saúde de Fortaleza está um caos, um verdadeiro caos. Qual é a visão do candidato Renato Roseno sobre a saúde de Fortaleza e o que o seu programa contempla nessa área? Quando eu digo a coisa, na verdade, me inquieta e me chateia a proposta mirabolante. Aí gera um produto, né? E aí diz, vou fazer o hospital. Não se trata disso. O SUS, que foi o Sistema Único de Saúde, que foi uma construção brasileira das mais ricas nos anos 80, ele disse, olha, o principal nível da saúde é o primário. É na atenção básica onde a coisa deve ser resolvida. E por que é que os hospitais estão lotados? Porque você sabe que está nos vendo. Porque a pessoa vai para o posto de saúde e lá não resolve. Como é que o povo diz na rua? Não, mas, Renato, eu fui para o posto de saúde, mas não resolve, a fila é grande. Ou então vai para o posto e sabe que a fila está sendo furada, às vezes, pela relação com vereadores. Nós temos que cortar o fisiologismo, nós temos que cortar essa indicação de vereador, de cartão, que coloca o diretor da escola, o diretor do posto de saúde, né, que enche de apaniguados os postos de saúde e faz com que caia também a qualidade do atendimento ao público. Portanto, o nosso investimento nós queremos, hoje, a atenção básica, a estratégia de saúde da família hoje, ela não cobre mais que 36% da população. 36%. Portanto, nós temos que ampliar a estratégia de saúde da família.
Isso não é mirabolante, isso está escrito no SUS. Porque as pessoas, às vezes, têm que entender que as alternativas, as soluções, elas já são de conhecimento técnico, público, nós precisamos implementá-las. Porque, ao contrário, o que está se colocando hoje em Fortaleza é o esgotamento dos hospitais. O esgotamento, o colapso dos nossos hospitais secundários e terciários. Por falta da retaguarda, exatamente, por falta do básico. Então, nós temos que ampliar a atenção básica, ampliar o número de unidades. Hoje nós temos menos unidades do que bairro. Hoje você tem, por exemplo, você tem ideia? Também não adianta unidade sem médico e sem remédio. Você tem unidade hoje que está atendendo 70 mil. Você tem a unidade que atende 30 mil pessoas, tem a unidade que atende 70 mil. Você tem ideia, você tem um comparativo, tem cidade no Ceará que tem 9 mil habitantes, que a média de unidades por habitante é muito melhor do que a média de unidade por habitante em Fortaleza. Então, nós precisamos ampliar a quantidade, mas aprimorar a qualidade. Agora, deixa eu colocar duas questões que estão no nosso programa de governo. Nós queremos, sobretudo, que a população se envolva no controle social democrático do posto, da unidade. Ou seja, o conselho de participação ele tem que estar vinculado à unidade. Ele tem que ser, de fato, um conselho participativo, democrático, transparente. Para isso, nós entendemos que é necessário que uma parcela do orçamento da saúde, inclusive, vá lá para o posto, para a própria comunidade administrar. Isso dá poder, isso educa, isso aproxima a comunidade do posto. Aí, isso que você está dizendo, falta o médico, ou então o médico não cumpre a carga horária. Né? Isso é muito comum. Remédio também, falta remédio. Eu estava no Serviluz um dia desse, tinha uma avó dizendo assim, meu filho está faltando albendazol. Albendazol, para quem não sabe, é remédio de verme. Remédio de verme estava faltando no posto. A coisa básica falta. Sem dúvida alguma. Portanto, e agora, repito, nós temos proposta, nós sabemos o que deve ser feito, mas o que deve ser feito só será feito se a população participar. Eu acho que essa é a questão central, esse é o nosso diferencial. Eu não falo, né, em primeira pessoa, eu vou. Ou nós fazemos, como cidade, juntos, né, ou não acontece. Sabe por quê? Porque a mudança depende, sobretudo, da participação da cidadã, da maioria social, do trabalhador e da trabalhadora, daquele que está no posto. Daquilo que o povo diz, o andar de baixo. Se o andar de baixo não participar, o andar de cima vai continuar dando as cartas. Ok, então nós vamos agora para um pequeno intervalo e não saia daí. Nós estamos conversando com o candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Renato Roseno. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Boas Práticas de Gestão, conversando com o candidato Renato Roseno, do PSOL. Vamos agora a uma série de perguntas dos internautas que nos encaminharam através do nosso e-mail. A primeira pergunta é de Edson Gomes, do bairro Aldeota. Ele pergunta, Renato, candidato, o senhor luta contra o poderio econômico. O senhor acha que o povo está cansado de ser governado por caciques? Não tenho a menor dúvida, eu concordo com o Edson. As pessoas estão cansadas da velha política, dos candidatos que têm por trás os grandes caciques, caciques nacionais, caciques, né, estaduais, né, e, portanto, vai rejeitar isso. A nossa boa aceitação nessa campanha com um partido que não é um partido de máquina, não é de grandes estruturas. O PSOL e o PCB são partidos militantes. São partidos que são compostos por militantes que vão às ruas
porque acreditam nas suas horas de folga, são trabalhadores, são estudantes, são técnicos, profissionais, professores, que obviamente querem construir uma outra política. Sem dúvida alguma, se nós não formos às ruas, se a gente não fizer a militância, os caciques vão continuar mandando. Então a obrigação é nossa, a responsabilidade é nossa. Eu sou militante de movimentos sociais há um bom tempo, tornei-me militante público quando nós entendemos que era necessário criar uma alternativa para o Brasil, de uma outra esquerda, dado que aquela que havia dos anos 80 foi capturada pelas teias desse poderio econômico aí que o Edson se referia. Então, nós somos o abrigo da nova política. E o que é essa nova política? As pessoas me perguntam. É romper com a cultura velha do acordo, do conchavo. Por que tem o escândalo da Delta, que inclusive tinha contrato aqui? Por que tem o escândalo do Cachoeira? Por que tem o escândalo aí do Mensalão, que está sendo julgado pelo STF? O Mensalão não pegou só o partido do governo, não. Ele pega todos esses partidos antigos, esses aí, que inclusive estavam no poder antes do atual governo. Ele pega Minas Gerais, o PSDB, ele pega o DEM lá no Distrito Federal. E, portanto, esse jeito é que as pessoas não aguentam mais. Né? E identificam em nós, no PSOL, no PCB, identificam a possibilidade de mudança. Mas eu ressalto, só tem mudança se todo mundo participar. Não delegue ao outro a responsabilidade da mudança. Se a gente não lutar junto, a mudança não acontece. Ok. Maria do Carmo Dias, do bairro Antônio Bezerra, ela pergunta: sabemos que o senhor participou da fundação do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, no Ceará. O seu programa de governo contempla que ações para a criança e o adolescente? Maria do Carmo, eu agradeço muitíssimo. Esse é o tema da minha vida. Né? Eu entendi e entendo ainda que infância e juventude são prioridade. Não só porque eu entendo, Silvana, porque isso está na Constituição. Nós temos que valer a Constituição. A Constituição brasileira diz que infância e adolescência são prioridade absoluta. Está no artigo 226 da Constituição. E por quê? Eu concordo com isso, está na Constituição. Porque nós não seremos um país democrático, justo, uma sociedade solidária, se a gente não garantir às crianças e adolescentes, né, às gerações do presente e gerações do futuro, os direitos fundamentais. Hoje nós somos ainda uma sociedade que não consegue sequer educar razoavelmente a sua infância. Hoje você termina o 4º ano de escolaridade e você não sabe ler e escrever, isso é um absurdo. Pegue Fortaleza. Fortaleza hoje, a emenda 59 à Constituição, que alterou o capítulo sobre educação na Constituição, me permita aqui um juridiquês, talvez problema de ofício. Né? Uhum. A emenda 59 à Constituição, ela ampliou a obrigatoriedade da educação, dos 4 aos 17 anos. Portanto, quem está hoje na faixa de educação infantil, pré-escola, 4 e 5, nós temos que universalizar o ingresso, a matrícula de toda essa população de 4 e 5 até 2016. Você sabe quanto é que Fortaleza hoje tem de matrícula de 4 e 5? Menos de 30%. Isso quer dizer que nos próximos 4 anos nós vamos ter que vencer, né, o desafio de ter 70%, né, mais 70% para chegar a 100% da população de 4 a 5. Isso quer dizer que como o trabalho hoje não foi feito, esse trabalho tem que ser feito até 2016. Então, principal, Maria do Carmo, investir em política social básica, educação, saúde. E aí uma questão que para mim é fundamental, a política de proteção especial. O que é a política de proteção especial? É enfrentar o trabalho infantil, né, que tira a criança da escola por causa da pobreza, né, enfrentar a dependência química. E aí enfrentar a dependência química não é exclusivamente tarefa da polícia do Estado. Sobretudo, tem uma nova abordagem, né, sobre a dependência química, portanto, da saúde mental. Que está, inclusive, matando milhares de jovens. É um problema de saúde, é um problema de saúde mental. Enfrentar. Porque não é um problema criminal, da ordem da política criminal. É um problema da ordem da política de saúde. Nós temos que trazer isso para a política de saúde. Né? E terceiro, o enfrentamento à exploração sexual. Né? Compondo aí o leque da proteção especial. Isso tudo está na lei. Agora nós temos que ver o orçamento. A lei é inteligente, a lei é boa. Se você pega o estatuto diz lá no artigo 4º, letra D. Me permita mais uma vez aqui o juridiquês. Né? Na letra D do artigo 4º diz o quê? Que a prioridade à infância compreende, entre outras coisas,
a destinação privilegiada de recursos públicos para a infância. Porque a lei, ela é letra fria se não tiver recurso público. Aí você vai, por exemplo, quem é que cuida da proteção especial da infância em Fortaleza? É a Secretaria de Direitos Humanos do município. Qual é o orçamento da secretaria? 0,5% do orçamento total. Não chega nem a 1%. Se eleito, você pretende aumentar claro. essa verba? Não, eu tenho obrigação ética e moral, pois eu tenho obrigação com a minha vida. Né? E eu tenho obrigação constitucional. Porque agora tem a obrigação constitucional também de 10% do PIB, né? Ser aplicado na educação. Isso aí, no caso, foi o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado na Câmara. No caso da criança e adolescente, qual é a sua ideia? Você aplicaria quanto nessa área? A questão é que nós temos que garantir. Nós temos que pensar em infância e adolescência como uma população que requer todos os direitos. Né? É o que a gente chama de proteção integral. Portanto, não tem educação sem saúde. Não tem saúde sem educação. Não tem proteção especial sem saúde e educação. Né? Então, quando a gente pensa ampliando o recurso para a educação, nós estamos melhorando também a saúde. Nós temos que ter essa visão sistêmica. A boa gestão, uma gestão de esquerda, uma gestão, ela sobretudo ela entende que o ser humano ela é integral. Não tem um ser humano caixinha. Que, às vezes as políticas fatiam aí vão fatiar o ser humano. O ser humano não, o ser humano é um todo, né? Ok. Candidato, eu até emendo aqui uma pergunta minha, que eu havia lhe feito antes de iniciar o programa. O senhor não acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente é meio brando, já está precisando de mudanças diante dessa violência que está sendo acometida dos nossos jovens? Eu gosto sempre de ser perguntado, é uma pergunta que sempre me fazem em palestra, nas aulas, meus alunos fazem esse tipo de pergunta. Ao contrário, o problema não está na lei, o problema está na falta de aplicação da lei. Porque no caso, primeiro, o Estatuto ele é uma lei, é um estatuto a toda a infância. Portanto, ele diz que tem que garantir a saúde, a educação, a profissionalização. Se isso não é garantido, isso explode. Como a gente não está garantindo boa educação, boa saúde, o direito à convivência familiar e comunitária está no Estatuto. Hoje é um grande problema. Você não tem convivência familiar e comunitária. As comunidades estão se acabando e o tecido de solidariedade, porque a grande questão, a infância e a adolescência, ela tem que estar inserida num tecido de solidariedade. Quando a gente fala convivência familiar e comunitária, não é aquela família, né, a família perfeitinha, de antigamente não, é a família doriana, como se dizia. Uhum. Não, mas é o tecido de solidariedade, de segurança afetiva, que aquela criança vai estar inserida. Se nós não garantimos isso antes, isso explode em violência. E o Estatuto, ele diz, quando ele diz, olha, de 12 a 18, você tem 6 medidas socioeducativas. Para quê? Agora, as medidas, elas começam desde o primeiro ato infracional, o mais brando. A questão é que, mais uma vez, o município, a medida socioeducativa de meio aberto, porque tem 2 tipos de medida socioeducativa, entre as 6. A de meio fechado, aquela que, né, num português muito popular, aquela que prende, que restringe a liberdade, e aquela que é executada, né, sem restringir a liberdade. De quem é a tarefa de bem executar a medida socioeducativa de meio aberto? É do município. Uhum. Se o município não cumpre a sua tarefa, o que acontece? Você tem o que a gente chama de escala de infracionalidade. O que é isso? O adolescente ele pode ter cometido aqui um pequeno ato infracional sem violência, mas se não houve a medida, ele vai cometer um ato infracional mais violento. Portanto, o problema não está na lei, Silvana, está na aplicação da lei. A gente tem que chamar a sociedade para bem aplicar a lei e fiscalizar o recurso e a aplicação da lei. Ok. Candidato, o senhor está pedindo a prestação de contas de campanha já, imediatamente, e não somente no final da campanha. O que o senhor está temendo? Não, na verdade, o financiamento eleitoral é o grande problema da política no Brasil. As grandes empreiteiras, as grandes construtoras, os grandes empresários, eles fazem os seus candidatos com campanhas milionárias. É muito dinheiro, muito publicitário pago a milhões. Nós do PSOL, desde a nossa fundação, nós temos 2 princípios. Não receber dinheiro de empresa. Não é? Por quê? Porque a empresa não vota, a empresa investe. Eu não estou fazendo nenhuma ilação, nenhuma agressão, não. Basta você que está aí nos vendo, entre na internet, Tribunal Superior Eleitoral, tse.gov.br, e veja a prestação de 2008 dos candidatos vencedores. Agora, depois você pega os doadores e veja os contratos que eles têm hoje. Exatamente com os gestores que eles apoiaram. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Há uma pesquisa americana, Silvana, que diz que para cada dólar que a empresa investe, ela consegue 8 dólares de contrato. Então é um investimento. Por isso que, primeiro princípio, nós não recebemos dinheiro de empresa. Inclusive, a OAB Federal tem uma ação direta de inconstitucionalidade defendendo, junto ao Supremo, que doação de empresa é inconstitucional. Eu concordo com isso. Eu concordo. Sabe por quê? Porque tem um princípio no direito eleitoral chamado o princípio da paridade de armas. O que é isso? Os candidatos eles deveriam ser paritários. Eles deveriam ir às eleições com mais ou menos o mesmo perfil. A mesma estrutura. Então, a OAB Federal já está, essa ação está com o ministro Fux para ser julgada. Segundo princípio da transparência. Você que está nos vendo aí, entre em renatoroseno.com.br e clique lá em transparência. Você vai ver que hoje, né, na data que está sendo gravado esse programa, nós já temos 4 prestações de conta que tem o nome do doador, o CPF, o recibo eleitoral, o valor, a descrição das despesas que nós já fizemos, nota fiscal, tudo direitinho. Isso nós fazemos com muito orgulho, mas para nós isso tinha que ser uma obrigação legal. Portanto, nós entramos com a representação, argumentando o que vários juízes, Silvano, já argumentam, que o sigilo do nome do doador durante a campanha é inconstitucional. Né? Portanto, o que nós fizemos? Nós informamos ao TRE do Ceará o que vários juízes eleitorais no Brasil estão fazendo. Por exemplo, juízes no Maranhão, ao Mato Grosso, São Paulo, já estão fazendo. Eles estão dizendo para os candidatos nas suas comarcas que eles têm que prestar conta, revelando, desde agora, o nome do doador. Por quê? Porque você tem o direito de saber quem é que banca a campanha do seu candidato. Sabe por quê? Porque se você sabe que o seu candidato é bancado basicamente pela Constituição Civil, você vai saber que a Constituição Civil vai ter interesses no seu candidato. Ok. Aí eu tenho uma pergunta da Meire Costa, do bairro Sumaré. Ela está preocupada, candidato. O senhor vai ter 40 a 50 minutos na televisão. Segundos. Segundos, aliás. Ela falou minutos. Como o senhor vai driblar os outros candidatos? O que o senhor vai usar para driblar os outros candidatos? Sola de sapato, criatividade e participação. Eu ando muito, essa cidade anda há muito tempo, e toda a cidade. Criatividade, nós estamos fazendo uma campanha criativa, muito. Veja a nossa campanha, veja os vídeos, os nossos materiais, e, sobretudo, participe, Meire. Né? A Meire que nos coloca, eu devolvo o desafio também. Vamos vencer as máquinas. Esses grandes condomínios eleitorais têm 7 minutos, aí dos 20 minutos do programa, candidato tem 7, 8 minutos. Portanto, nós que temos menos de um minuto, nós temos que estar juntos, dizendo que é possível que a força da consciência seja maior do que a força do capital. Candidato, o senhor, se for eleito, será o prefeito da Copa de 2014. Na sua visão, as obras que estão postas aí para a questão da mobilidade urbana resolvem o problema do tráfego que está afugentando, está dominando a nossa cidade? Não, as obras de mobilidade da Copa são para chegar ao Castelão. Portanto, quem está no Bom Jardim hoje, quem está aqui na Granja Portugal, quem está, por exemplo, ali no miolo da aldeota, essas obras não vão melhorar, não vão ter impacto, vão aumentar o endividamento. Nós temos que jogar muito aberto aqui. Nós queremos uma Copa limpa, transparente, fazer a auditoria dos contratos, cumprir, obviamente, as responsabilidades, mas, sobretudo, tem que dizer para as pessoas, porque às vezes estão dizendo para as pessoas aí que Fortaleza inteira vai melhorar a mobilidade depois da Copa. Isso não é verdade, não. As 5 intervenções de mobilidade, elas não vão ter impacto na cidade inteira. Assim, imagina, na Barra do Ceará hoje, ou então, você que pega Domingos Olímpios, 6 da tarde, você acha que vai ter impacto essas 5 obras que estão sendo planejadas para o acesso a... Não vão. Não vão. Então, portanto, nós temos que falar muito claro para as pessoas. E, segundo, nós somos críticos à forma que a Copa está sendo feita aqui, porque ela está sendo feita sem essa transparência e às custas, inclusive, da remoção de várias famílias. Eu sou contra a remoção. Nós temos que garantir, obviamente, a execução da Copa, mas garantindo os direitos das pessoas. Isso é fundamental, é direito delas, até porque quem vai pagar a conta é, sobretudo, esse trabalhador. Candidato, infelizmente o nosso tempo esgotou, é só meia hora. Eu agradeço pela sua participação e deixo uns
segundinhos, que talvez sejam os 5 segundinhos que o senhor vai ter na TV para fazer as suas últimas considerações. Não, nós somos um time, Silvana. Esse time tem uma chapa de prefeito e vereador. Então eu estou puxando voto 50 para prefeito, 50 para os nossos vereadores também. É fundamental que esse time, o time da nova política, né, ele seja engrossado, fortalecido por você, que está aí. Vamos fazer uma nova política e vamos dizer, sobretudo para os caciques, para o povo aí que está no poder, que nós não queremos o continuismo, que nós queremos mudança para melhor e que a mudança é a gente que faz. Ok, muito obrigada mais uma vez, candidato. E não esqueça, nosso programa vai ao ar todos os dias às 9h45, 14 horas, 20 horas e a 1 hora da madrugada. Assista os melhores momentos pelo nosso site, cearaemunicípios.com.br. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.